Olá pessoal do canal Atitude Jovem, você que está acessando este vídeo, meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Bom, eu estou aqui para cumprir uma tarefa que foi solicitada à minha pessoa através do nosso querido amigo Júnior Bertelli, este que faz de vez em quando algumas entrevistas aí com os jovens do nosso município aqui de Ilhota, e ele solicitou que eu fizesse este vídeo para falar alguma coisa da parte de Deus aos nossos jovens, visto que alguns jovens o procuraram para falar sobre a respeito de namoro, a respeito de relacionamentos, a respeito de tomar uma decisão na vontade de Deus. E com certeza o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vai falar com você, jovem, amigo e irmão que está me assistindo neste momento. A mensagem que nós temos em mãos é uma mensagem que serve tanto para jovens como também para outros irmãos. Mas, a pedido do nosso querido irmão Júnior Bertelli, nós vamos direcionar esta mensagem para você jovem e para o relacionamento que, quem sabe, você já está trilhando na sua caminhada, ou quem sabe o relacionamento que você está para trilhar, as decisões que você precisa tomar. Porque nós sabemos que todos os jovens, eles possuem na sua juventude decisões muito importantes que precisam ser tomadas. O jovem possui muitas responsabilidades, porque ele precisa tomar a decisão no que tange ao relacionamento que ele vai trilhar o resto de sua vida com a pessoa em que ele vai escolher para casar. Ele também tem o poder de decidir, na sua juventude ainda, a carreira que vai seguir profissionalmente, o curso na faculdade. Então, o jovem, ele possui muitas responsabilidades. É por isso que nós estamos fazendo este vídeo, para aprendermos um pouco, não tudo. Eu não sou o dono da verdade, nem muito menos, quem sabe, outras pessoas que tentariam falar a respeito de decisões na vontade de Deus, também falariam alguma coisa da parte de Deus, porém não sabendo todas as coisas. E aqui estou com um simples instrumento para falar para você aquilo que Deus pôs no meu coração e aquilo que eu entendo pela palavra de Deus, quando e o porquê que a gente toma decisões na vontade de Deus. Primeiro, o porquê que a gente toma decisões na vontade de Deus? Para não errar, para não chegar lá na frente e sofrer consequências daquilo que nós decidimos hoje. Porque o nosso futuro está no poder da decisão que nós tomamos no dia de hoje, no presente. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa decisão. E por isso que é importante decidir na vontade de Deus. Se nós formos colocar um tema nesta pequena reflexão da palavra de Deus, colocaríamos decidindo na vontade de Deus. Nós vamos ler um trecho da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Daniel, o livro que leva o nome de Daniel. Daniel era um jovem, já nós vamos aprender algumas coisas sobre este menino, sobre este moço, sobre este jovem. Daniel capítulo 1, versículo 8, na linguagem de hoje, nós temos uma Bíblia Sagrada aqui na linguagem de hoje, nos diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel, se nós buscarmos na tradição, na tradução tradicional da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a seguinte frase, o seguinte versículo, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. A palavra assentar é uma palavra muito forte e denota que Daniel decidiu naquele momento, então, não se contaminar com os manjares do rei. Ele tomou uma decisão. E essa decisão, nós vamos ver aqui durante essa reflexão em que eu vou transmitir para vocês, que essa decisão mudou todo o futuro de Daniel, a trajetória de vida de Daniel. Primeira coisa que nós temos que aprender, decidindo na vontade de Deus, é que toda a nossa decisão precisa estar pautada na palavra de Deus. Daniel só não se contaminou com os manjares do rei, só assentou no seu coração de não comer das iguarias do rei, porque ele entendia e conhecia a palavra de Deus. Como assim, meu irmão? Vamos imaginar aqui, meus queridos irmãos e amigos que estão me ouvindo, você jovem, você moço e você moça. Daniel era um jovem que foi levado cativo de Jerusalém, cativo de Judá para a Babilônia. Nós sabemos que o Império Babilônico invadiu Jerusalém por 3 vezes, um período aí de 30 a 40 anos.
E numa dessas invasões, numa das invasões do rei Nabucodonosor, do governador do Império Babilônico, numa dessas invasões ele levou Daniel cativo para a Babilônia. Sendo assim, Daniel foi levado para a Babilônia. E o eunuco Aspenaz, que era o eunuco que cuidava desses jovens que foram trazidos da Babilônia, a pedido do rei Nabucodonosor, teria que cuidar desses jovens durante algum tempo, ensinando eles todas as filosofias da Babilônia, todos os ensinamentos daquela época, tornando esses jovens inteligentes, esses jovens ainda mais sábios para cuidar do reinado de Nabucodonosor. Então, o Aspenaz, o eunuco, ele tinha que tomar esses cuidados. E também todos os jovens que estavam a cuidar de Aspenaz deveriam comer dos manjares que estavam sendo postos à mesa do rei. Porém, havia uma grande diferença e algo muito importante nesses manjares. Esses manjares eram sacrificados a ídolos. E todos nós sabemos que judeu nenhum come coisa sacrificada a ídolos, a outros deuses. E Daniel, sabendo e entendendo pela palavra do Senhor, decidiu então não se contaminar com os manjares do rei. Decidiu através da palavra de Deus, porque ele tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Moisés, a lei em que os seus pais, quem sabe, ensinaram para ele. Ele conhecia, então por isso que ele assentou no seu coração, decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então a primeira coisa que eu e você moço, você moça, precisa entender e aprender é que a nossa decisão, quando está na vontade de Deus, é uma decisão pautada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é quem nos direciona através do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é um manual do fabricante, é a bússola, é aquela que direciona todas as nossas vidas. Quando nós compramos alguma coisa, sempre vem com um manual, certo? Deus nos criou também com um manual. Deus criou o homem do pó da terra, fez o homem e deixou a Bíblia Sagrada para ser o manual da nossa vida. Então, toda decisão seguida da vontade de Deus, ou melhor dizendo, toda decisão tomada na vontade de Deus é uma decisão pautada, primeiro, pela palavra do Senhor. Segunda coisa que nós temos que aprender é que toda decisão que está na vontade de Deus é uma decisão que influencia as pessoas que estão ao nosso redor. É uma decisão que influencia as pessoas que convivem conosco todos os dias. Se nós observarmos no versículo 8, nós vamos ver que Daniel assentou não se contaminar com os manjares do rei. Porém, as pessoas que o rodeavam, as pessoas que conviviam com ele, os seus melhores amigos, também tomaram essa decisão porque Daniel tomou esta decisão. Então, a decisão de Daniel influenciou as outras pessoas e fez com que eles prosperassem, fez com que eles caminhassem. Então, a decisão nossa, quando está pautada na palavra de Deus, está sendo direcionada pela vontade de Deus. Segunda coisa que nós devemos entender, toda decisão tem que influenciar as pessoas que convivem conosco. Mas quem sabe você pergunta, quem é as pessoas que estão convivendo conosco? É aquelas pessoas que estão mais perto de você, seus pais, o seu melhor amigo, quem sabe até mesmo o seu pastor. Essas pessoas, a sua decisão tem que ser pautada na palavra de Deus e tem que influenciar estas pessoas. Como assim, Moema? Deixa eu te exemplificar, deixa eu te contar um testemunho, então, para que você entenda melhor. Quando eu tomei uma decisão em um certo relacionamento em que eu tive no passado e contei para os meus pais não foram muito de acordo. Ou seja, a decisão que eu tomei não conseguiu influenciar os meus pais, fazendo com que eles aceitassem e vivessem a decisão que eu tomei. A decisão, então, que eu tomei naquele momento estava fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Então, toda decisão, quando está na vontade de Deus, ela precisa influenciar as outras pessoas. Mais tarde eu pude ver que aquele relacionamento não estava na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você, moço, moça, quem sabe já está namorando, se o seu relacionamento, se o seu namoro foi decidido por você e os seus pais, quem sabe, não aceitaram, os seus amigos não estão de acordo, o seu pastor, quem sabe, não conseguiu aceitar isto, cuidado, você pode estar fora da vontade de Deus. Porém, se você está prestes de tomar uma decisão e essa decisão vai influenciar as outras pessoas, os seus pais estão de acordo, o seu pastor acha uma ideia muito ótima, os seus amigos apoiam,
com certeza esta decisão está na vontade de Deus. Quando eu decidi namorar com a pessoa que hoje eu estou casado, eu falei com os meus pais me apoiaram, ou seja, eu consegui com a minha decisão influenciar eles de forma que eles entrassem na minha decisão e participassem dessa decisão comigo. Eu também fui falar com os meus pastores, tanto o pastor presidente como o vice, e eles me apoiaram. Fui falar com os meus líderes naquela época, todos eles me apoiaram e entraram junto comigo nessa decisão. Hoje estou casado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e tem sido uma bênção o meu casamento. Deus tem me ajudado, Deus tem prosperado a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, a minha vida material, graças a uma decisão que eu tomei na vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que toda decisão na vontade de Deus, ou seja, toda decisão que está na vontade de Deus, ela precisa estar pautada na palavra de Deus e precisa influenciar as pessoas que convivem conosco. A terceira coisa que nós temos que aprender é que toda decisão que está na vontade de Deus, ela abençoa as pessoas que convivem conosco. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Consequentemente, os seus amigos também tomaram a mesma decisão. E, consequentemente, após o jejum de 10 dias, o eunuco Aspenaz viu que eles estavam mais viçosos, mais fortes, e desta feita, o rei Nabucodonosor pediu para que eles tomassem conta de algumas coisas, e eles começaram a prosperar e galgar patamares mais altos a partir daquele momento. Ou seja, a decisão que Daniel tomou abençoou não somente a vida dele, mas abençoou também a vida dos amigos dele. Quando a nossa decisão, a decisão que nós tomamos, seja você moço, jovem, seja você irmão, seja você homem ou mulher, quando a sua decisão está na vontade de Deus, é uma decisão que abençoa as outras pessoas. Quando a sua decisão não consegue abençoar as outras pessoas, cuidado, você pode estar fora da vontade de Deus. A quarta coisa que nós temos que aprender com Daniel, decidindo na vontade de Deus, é que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Depois disso, o eunuco Aspenaz aceitou que eles fizessem um jejum de 10 dias, tanto ele como os seus amigos. Eles fizeram. Depois de 10 dias, diz a Bíblia Sagrada que eles estavam mais fortes e viçosos. Aqui é a quarta coisa que nós temos que aprender. Toda decisão que está pautada na palavra de Deus, que consegue influenciar as pessoas que convivem conosco, consegue abençoar as pessoas que convivem conosco, ela nos traz força. Toda decisão que está na vontade de Deus só nos fortalece, nunca nos enfraquece. Eu tive um relacionamento em que eu decidi namorar com esta pessoa e eu pude perceber na minha caminhada que eu estava enfraquecendo ao invés de me fortalecer espiritualmente, fortalecer na igreja, buscar mais a Deus, buscar orar mais, jejuar mais. Eu comecei a analisar que eu estava parando de fazer isso. Então, mais para frente, é claro, eu pude observar que eu estava fora da vontade de Deus. Tinha tomado uma decisão que não estava pautada na vontade de Deus. Toda decisão na vontade de Deus, ela te fortalece. Se você, moça, moço, está namorando e este relacionamento não te traz força espiritual, cuidado, você pode estar fora dos caminhos e da vontade de Deus. Porém, se o seu namoro, se o seu relacionamento, se a sua decisão, a decisão que você tomou está na vontade de Deus, ela vai te trazer força. Você vai ficar mais forte, você vai orar mais, vai buscar mais, vai jejuar mais. Se você canta, você vai cantar mais. Se você prega, você vai pregar mais. Porque a vontade de Deus, toda decisão na vontade de Deus, ela nos traz força. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e isso fez com que ele se fortalecesse cada vez mais. Então, vamos lá? Primeira coisa, toda vontade, toda direção, toda decisão, melhor dizendo, pautada na vontade de Deus, direcionada por Deus, ela precisa estar pautada na palavra, precisa influenciar as pessoas que estão ao seu redor, que convivem contigo, precisa abençoar as outras pessoas, as pessoas que convivem contigo, e precisa te trazer mais força do que aquela que você já tinha. A quinta e última coisa para nós encerrarmos aqui o nosso assunto, meus queridos, é que Daniel só galgou patamares mais altos. Só conseguiu prosperar
Daniel, se nós observarmos em todo o livro que leva o seu nome, ele nunca retrocedeu, ele nunca andou para trás, ele nunca ficou como um caranguejo que só anda para trás. Não, ele sempre foi para frente, galgou patamares altos, chegou a ser governador de cidades e Deus abençoou a vida dele. Quando a nossa decisão está na vontade de Deus, Deus faz-nos prosperar, nunca retroceder. Se você tem percebido que a sua vida tem retrocedido em alguns aspectos, principalmente no aspecto espiritual, cuidado. Você pode estar fora da vontade de Deus. Você precisa estar na vontade do nosso Senhor Deus. Se a sua decisão, moça, se a sua decisão, moço, foi uma decisão tomada pela vontade de Deus, você perceberá que a sua vida só vai prosperar. Se você pregar, cada vez mais Deus vai abrir as portas para a sua pregação, para o seu ministério. Se você cantava, da mesma forma. Por isso que toda decisão tem que estar pautada na palavra de Deus. E ela, sendo pautada na palavra de Deus, direcionada por Deus, na vontade de Deus, só vai fazer com que a sua vida espiritual prospere, com que a sua vida material prospere, com que a sua vida acadêmica prospere, com que a sua vida profissional prospere. Então, você precisa tomar decisões na vontade de Deus. E, para finalizar, falando de relacionamentos, nós precisamos decidir com a pessoa que nós vamos nos casar, passar o resto das nossas vidas junto com ela, amando, respeitando, cuidando, as mulheres sendo sábias para edificar a sua casa, sendo submissas aos seus esposos, e o marido também, o homem, o jovem, com a maior tarefa, porque Paulo escreveu à igreja de Efésios: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha só, Cristo se entregou pela igreja, então o marido tem uma responsabilidade muito grande de amar a esposa e de tal forma que se entregue por ela totalmente. Então, é muito importante decidir na vontade de Deus a respeito da pessoa que nós vamos nos casar. Então, decida, jovem, decida, moço, moça, na vontade de Deus. Não saia da direção de Deus. Tome cuidado. É pecado namorar? Não. Você tem que conhecer, você tem que namorar, porém, decida. Decida se casar somente quando você souber que este relacionamento está sendo direcionado por Deus e direcionado pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Eu quero orar por você, interceder pela tua vida e com certeza Deus vai te abençoar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar por esta pequena reflexão, Senhor, em que o teu Espírito Santo de Deus possa ir de encontro a todos os nossos queridos jovens que estão acessando este vídeo neste momento, que a tua presença ache guarida em seus corações e que esta semente, que esta palavra, esta pequena reflexão que foi transmitida aqui através deste vídeo, Senhor, possa germinar no coração de cada jovem que escutou. E se algum jovem, Senhor, precisa tomar uma decisão urgentemente, direciona ele pela tua palavra, direciona ele segundo a tua vontade, Pai. Não deixe que esse jovem erre, não deixe que esse jovem, Senhor, decida fora da tua vontade. Que este jovem, que esta moça, que este moço possa tomar decisões pautadas na tua palavra, e que essas decisões possam influenciar as pessoas que convivem com eles, abençoar estas pessoas, possam trazer força para estes jovens e possam, Senhor, fazê-los com que eles prosperem cada vez mais na tua vontade, debaixo da tua proteção e debaixo da tua mão, Senhor. Abençoa eles de uma maneira muito especial, abençoa o nosso jovem, desperta-os, Senhor, para meditar e estudar a tua palavra cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos, protege, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima e que o Espírito Santo de Deus fique com cada um de vocês que estão assistindo este vídeo. Deus abençoe e a paz do Senhor. Amazing grace, how sweet the time that saved the way.